O máximo potencial produtivo é um conceito do pensamento mais um que permite uma visão global e sistêmica da produção de suínos. Com ele, deixamos de avaliar os índices e as fases isoladamente e passamos a avaliar o resultado como um todo, da forma como ele reflete na produção. Existem duas formas de orientar a granja rumo ao máximo potencial. Uma delas é determinando o quanto se quer produzir. Qual a quantidade de leitões que se pretende vender anualmente? E a partir desse número, se faz o desdobramento do quanto é necessário produzir em cada etapa para alcançar o resultado. Outra forma é passar a produzir o máximo que a estrutura existente permite. Então, se você tem uma granja para 500 matrizes, não devem existir gaiolas vazias. Todas as fêmeas devem estar produzindo e com o máximo de produtividade. Imagine que você tem 30 baias disponíveis toda semana para ocorrerem partos. Então, o esperado é que toda semana ocorram esses 30 partos. Se a cada parto são esperados 13 leitões nascidos vivos, toda semana devem ser produzidos 390 leitões. Se as perdas aceitáveis na maternidade são de até 5%, então a equipe deve trabalhar focada para que as perdas por mortalidade não ultrapassem 19 leitões e para que toda semana sejam entregues 371 desmamados. Talvez você esteja se perguntando como eu faço para identificar o máximo potencial de produção da minha granja. Você já sabe que deve produzir o máximo que a capacidade permite e que deve acompanhar semanalmente esses resultados. Agora, é importante que você identifique qual o potencial de produção das suas matrizes. Para isso, você vai precisar buscar referências. Procure saber da empresa de genética qual o potencial de produção dos seus animais. E busque também informações de outras granjas com características, manejos semelhantes aos da sua, quanto elas estão produzindo. Reúna essas informações e compare. Fazendo isso, você terá mais clareza de até onde pode chegar. Imagine que a granja tem um potencial de produção de 30 desmamados fêmea-ano. Só que nesse momento você está produzindo 24. Nesse caso, pode ser que você não consiga fazer um salto tão grande rapidamente rumo ao máximo potencial e que seja necessário a definição de metas intermediárias de produção. Então, neste caso, esse caminho rumo ao máximo potencial, ele deve ser planejado em etapas, ano a ano. Nesse caso, pode ser que no primeiro ano, a sua meta seja alcançar 26 desmamados fêmea-ano, depois 27 e assim por diante. Muito provavelmente, o seu máximo potencial seja superior aos resultados que você tem hoje. E isso tem um aspecto muito positivo, porque mostra que você pode ser mais eficiente e, consequentemente, produzir mais. Quer ver um exemplo? Imagine uma granja com 500 matrizes que produz 24 desmamados fêmea-ano. Ao final de um ano, serão vendidos 12.000 leitões por essa granja. Imaginando que a remuneração recebida por cada leitão seja de aproximadamente R$100, isso vai gerar um faturamento em torno de R$1.200.000. Agora, se essa granja, ao invés de produzir 24 desmamados, produzir 26, ao final de um ano serão gerados 13.000 leitões. Esses 1.000 leitões a mais, eles serão produzidos com as mesmas matrizes, comendo praticamente a mesma comida e utilizando a mesma estrutura. Só que isso vai gerar um aumento de faturamento de R$100.000. O grande segredo para produzir mais é o controle dos desperdícios, porque são eles que impedem a granja de alcançar o resultado esperado. E os desperdícios, eles estão presentes no dia a dia da granja. Quando ocorrem muitas mortes e essas mortes impedem que o número de desmamados seja entregue, aí existem desperdícios. Da mesma forma, se uma matriz morre, se ocorre uma repetição de cio, um aborto ou ela é descartada gestante, essa fêmea ela não vai parir e os leitões esperados não vão ser gerados, e isso também configura um desperdício. Do mesmo jeito,
Se existem atividades na granja que consomem o seu tempo, mas que não geram resultados, essas tarefas também acabam sendo desperdícios. E a conta é muito simples. Se a granja vende leitões, quanto menos leitões ela gerar, menor será o faturamento. De forma geral, podemos dizer que o caminho rumo ao máximo potencial produtivo, ele tem 6 passos. O primeiro passo trata de identificar a situação atual, de conhecer os indicadores e os resultados da granja, pois a partir dessa informação será possível determinar o potencial produtivo. Depois que você já sabe onde a granja está, o próximo passo é determinar onde ela pode chegar. Para isso, você vai precisar buscar referências. Procure saber da empresa de genética qual o potencial de produtividade dos seus animais. Busque também saber de outras granjas com tamanho, características e manejos semelhantes aos da sua, quanto elas estão produzindo. Reúna essas informações e compare os resultados. Dessa forma, você vai ter clareza de qual o seu potencial de produção. O terceiro passo deste caminho é definir onde você quer chegar, pois pode ser que a situação da granja não permita um salto muito grande de produtividade e que o caminho rumo ao máximo potencial tenha que ser feito em etapas, através da definição de metas intermediárias. O importante é que essas metas, ao serem definidas, sejam possíveis, porque você vai precisar envolver a equipe e você vai precisar que todos os envolvidos estejam engajados na busca desse objetivo. O quarto passo trata de identificar o que está impedindo a granja de alcançar o resultado esperado. Isso será feito monitorando constantemente os resultados e identificando as situações que precisam ser melhoradas. Por exemplo, se a mortalidade na maternidade está muito alta, o que está acontecendo? Se são as repetições de cio que estão acima do esperado, qual é a causa? Para cada um dos impedimentos que você levantar, é importante que você determine o que deve ser feito. O quinto passo, ele trata de definir estratégias para remover os impedimentos e assim alcançar o resultado esperado. Por exemplo, se são as mortalidades à noite que estão acima do esperado, o que pode ser feito? Será que contratar um funcionário resolve? Quem sabe remanejar os existentes? Ou talvez investir em treinamento? Quais são as alternativas para solucionar cada um dos problemas? Depois que você conhece a situação atual, que você sabe aonde pode chegar, que você determinou onde quer chegar, agora que você conhece quais são os impedimentos e já definiu as estratégias, é hora de colocar as ações em prática rumo ao máximo potencial. Para isso, avalie constantemente os resultados alcançados e analise se as estratégias definidas estão tendo resultado. E, quando necessário, defina novas ações. O importante é que seja mantida a disciplina e que você não esqueça onde quer chegar.